Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema super importante que mexe com a sua vida toda. É relacionado a crenças. O propósito desse vídeo é falar para você sobre surgimento de crenças, sobre como descredibilizar crenças e explicar por que é que eu escolhi o Crenças Pro, um curso com a Nanda Pérez, um curso que me fez abrir a minha mente sobre ressignificação de crenças. Então aqui vou trazer para vocês uma escrita para ficar mais claro a minha didática, tá bom pessoal? Aqui eu inicio com essas palavrinhas aqui, ó, forte impacto emocional. A nossa vida, os eventos que acontecem na nossa vida, eles acontecem e nós sempre interpretamos o que acontece. De acordo com a nossa interpretação, a gente memoriza emocionalmente algumas informações e faz com que aquele significado fique para nós para o resto da vida, ou quase para o resto da vida, até que você ressignifique, até que você veja que aquele acordo que você fez consigo mesmo, ele não é necessariamente verdade. Um exemplo disso é quando alguém que você ama fala que você não é bom em tal coisa e você carrega aquele jeito de pensar por muitos anos, até que você é confrontado e aí você começa a ver que era só um pensamento, era só uma crença. Então, forte impacto emocional é isso. Você cria crenças de forma passiva, né? A matriz passiva de criação de crenças. Agora, quando você está diante de um objetivo que você deseja muito e você então precisa ter crenças que o apoiem, que o façam acreditar em si, que o façam acreditar que você vai conseguir chegar lá, quando chega essa necessidade, aí que você vai entender o que tem dentro de você, o que foi feito, quais foram os significados que você deu aos eventos que aconteceram com você no seu passado, que aí você vai entender assim, ó, por que eu não estou alinhado com o que eu desejo? Por que eu estou com essa dificuldade de entrar realmente com firmeza, com energia nessa minha meta, nesse meu objetivo? Aí você vai ver que é um monte de crença que você tem. E aí chega a hora então de você saber como descredibilizar aquelas crenças que a gente chama de crenças limitantes. Então, pessoal, na descredibilização de crenças, você precisa estar bastante armado, você precisa ter ferramentas para que você consiga fazer de forma efetiva e se livrar de condicionamentos que te impedem de alcançar aquilo que você deseja. Quando você parte para as ferramentas, aí que fica interessante, porque aí você tem um monte de maneiras. E eu vou falar aqui de forma clara sobre duas maneiras. A primeira maneira que eu vou falar aqui é a respeito de uma maneira chamada plausibilidade, que é você arrumar justificativas que fazem com que você se alinhe com aquilo que você quer. Faça com que você crie crenças a respeito de uma determinada situação que vai te ajudar. Ou seja, você vai criar crenças positivas. Você vai, ao criar essas crenças, descredibilizar as crenças opostas a ela. Então, vou trazer aqui para vocês um exemplo do livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. Nesse livro, ele tem um capítulo dedicado a crenças e ele traz essa questão da plausibilidade. Em outros livros também há essa explicação, porque a plausibilidade ela é assim, muito difundida, sabe? Qual é o exemplo que ele dá? Ele dá o exemplo de uma mesa. E a crença que você tem sobre você, ou que você quer criar sobre você, ela é sustentada por justificativas. Então é como se fosse a crença fosse o tampo da mesa e as justificativas fossem as pernas da mesa. Então vamos supor que você se acha de um jeito ruim, você se acha não inteligente para determinada coisa. E essa
esse achismo, né, essa crença, ela tem umas justificativas. Geralmente são eventos do passado. Você pode falar assim, aconteceu tal coisa no passado e por isso eu não sou inteligente. Ou então assim, opiniões de pessoas. E todas essas justificativas que você dá para uma crença limitante, são as pernas da mesa. Então, o que é a plausibilidade? É você encontrar a maneira que você quer se ver. Por exemplo, você quer se ver inteligente naquilo, ou você quer se ver capaz de fazer um trabalho ou fazer uma apresentação. Se você quer se ver assim, você então pode criar a plausibilidade. Você pode criar as pernas da mesa aqui que você deseja para poder fazer aquilo se tornar verdade para você. Não importa se não importa se o que você está dizendo, se a maioria das pessoas não acha isso. Isso não é importante. O importante é aquilo que você acha. Já dizia Henry Ford, se você acha que está certo, ou se você acredita que consegue, ou se você acredita que não consegue, de ambas as formas você vai estar correto. Justamente porque não importa. Então você vai criar plausibilidades de uma forma que faça a sustentabilidade. Aí, eu já vi um vídeo do Tony Robbins falando que ele foi para uma entrevista de emprego e ele, durante a trajetória, mais de 40 minutos de carro, ele foi fazendo afirmações do tipo assim, plausibilidades, falando assim, eu vou conseguir porque a Iria falava tal coisa, eu vou conseguir porque eu vou conseguir por isso, por aquilo. Ou seja, ele se armou emocionalmente. E quando ele chegou lá para fazer a entrevista, tinha os outros candidatos. E aí ele fala assim no vídeo dele assim, vocês podem imaginar quem é que tinha mais certeza de que iria conseguir aquela vaga dentre nós todos? É claro que era eu, porque eu fiz o trabalho, eu me forjei. Então, essa questão da plausibilidade, ela é escolha. Ela é uma escolha. Por isso, ela está liberada para todo mundo. Qualquer um pode fazer isso. E não é uma vez só, viu, gente? Às vezes você acha que isso daqui é um passe de mágica. Não. Plausibilidade é exercício diário. É você escolher aquilo que você quer se tornar e ir atrás. E batalhar mesmo para poder acreditar cada vez mais em cada uma das pernas que você colocar aqui. Então, pessoal, essa é uma maneira de descredibilizar, mas existe uma outra maneira que ela é mais sofisticada, ela é mais emocionalmente efetiva. Ela foi criada, foi desenvolvida pela Nanda Pérez, que é uma das maiores especialistas de crenças do Brasil. Ela estudou muitas teorias, dentre elas a teoria do Robert Dilts. Robert Dilts foi uma das pessoas que mais contribuíram com a programação neurolinguística, que é uma das ferramentas de desenvolvimento pessoal mais impactantes que existem. Inclusive o Tony Robbins é um adepto fiel, ele que disseminou muito essa teoria, e outras pessoas influentes do meio do desenvolvimento pessoal. Então, ela adotou e, claro, com a experiência dela, de tantos atendimentos que ela fez, ela criou um sistema um sistema de paradigmas. Ela criou alguns paradigmas que fazem com que a pessoa que toma contato com esses paradigmas fazem com que a pessoa repense emocionalmente sobre a crença que ela quer descredibilizar. E ao repensar, ao ser perguntada da forma com que os 16 paradigmas que ela levanta, da forma com que eles indicam para a gente fazer, a pessoa então ela vai criar plausibilidades, mas plausibilidades emocionais. É como se fosse uma perna reforçada aqui, ó. É como se fosse uma perna vermelhinha. Imagine aqui várias pernas mais fortes do que essa, ou seja, por que é mais forte? Porque tem o encalço emocional. Então assim, eu arrumar justificativas e perceber pontos em que pode me ajudar é bom. Plausibilidade é excelente, é uma das melhores formas.
Mas o Crenças Pro, ele é super, hiper, como se fosse uma potência mais elevada, uma efetividade de memorização emocional, porque acaba mexendo com informações pessoais que a gente tem de maior apreço. Sabe assim, ó, por exemplo, perguntar sobre o que as pessoas que você mais ama achariam de ver você pensando essa crença. Ou então assim, ó, fazer você imaginar situações no seu futuro em que você vai ser confrontado em pensar sobre essa crença. É fazer você estabelecer as prioridades, é fazer você tomar o papel de quem sofre essa crença aqui, ó, quem sofre os malefícios de ter alguém ao lado que pensa dessa forma. São várias maneiras que há de se emocionar uma pessoa, e são maneiras, não são maneiras aleatórias, são maneiras que a PNL sustenta, são maneiras que existe um fundamento científico, e esse fundamento faz com que a ferramenta seja muito efetiva, e por isso que eu escolhi o Crenças Pro para ser uma das minhas principais ferramentas no meu trabalho. O trabalho de ressignificação de crenças, ele é dos mais importantes. Eu creio que é tão poderoso, assim, ó, tem muitas coisas importantes no processo. Uma delas é a organização do autoconhecimento. Você se organizar a ponto de você sistematicamente descobrir as crenças que te rodeiam. Depois de descobrir as crenças, você vai então para resolver, para transformar a pessoa. E nesse movimento de transformação é que você precisa saber descredibilizar as crenças de uma forma profissional. Então, pessoal, por isso que funciona. E crenças, você saber sobre crenças nunca é demais. As crenças governam as nossas vidas. Você entender sobre crenças, você vai estar entendendo sobre o que te move. Nós temos essas memórias emocionais e elas nos movem. Nós só sentimos porque a gente acredita em algo. E toda a ação, ela advém de um sentimento. Olha para vocês verem o tanto que é importante. Se a ação advém de um sentimento, então seus resultados advêm da ação. E os seus resultados, eles são o que você deseja, ou seja, olhar para as suas próprias crenças, tentar descobrir quais são as crenças que mais te impactam, é fundamental. E olha que eu nem falei aqui do Crenças Pro, eu falei só da parte de ressignificação, mas no Crenças tem também uma parte de você aprende como descobrir a crença raiz. Aquela crença que geralmente é uma crença transparente, ou seja, crença raiz quer dizer que ela é uma crença que faz com que outras se derivem dela. E geralmente ela não é consciente. Ela tem a ver com memórias que você às vezes quer esquecer. Você às vezes viveu uma situação ruim e aquilo fez com que você internalizasse um significado negativo, e essa internalizada você não quer mais ficar lembrando. Aí a sua própria cabeça nega você e fala assim: não quero fazer isso, não quero lembrar disso. E aí vai para debaixo do tapete, só porque vai para debaixo do tapete do consciente, porque o inconsciente está sempre ativo, ou seja, ela, apesar de você não lembrar dela, ela vai fazer influência nas suas ações, ela vai ter influência. Por isso, é importante a gente ter esse processo também de descobrir qual é a crença raiz, e geralmente ela é uma crença transparente, o que dificulta mais para uma pessoa leiga descobrir. Precisa estar em estado meditativo, precisa de uma série de fatores. Então, não é brincadeira, e eu agradeço muito a Nandinha Pérez de ter criado o Crenças Pro. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e aberto a consciência sobre crenças. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.